Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a natureza humana. Esse discurso sobre a natureza humana é muito utilizado pela burguesia para justificar o modo de produção capitalista e dizer que ele é a forma de organização social mais adequada à nossa natureza. Mas será que nós temos mesmo uma natureza enquanto humanos? E se a gente tem, qual é? Como que ela se desenvolveu? É isso que nós vamos investigar hoje. Acompanhe. Quando a burguesia quer explicar a competição no mercado, a forma como as coisas se desenvolvem ali e a falta de ética nas relações humanas e sociais, ela aponta para aqueles documentários do estilo Discovery Channel para mostrar que nós só agimos de acordo com a nossa natureza. Então mostra ali um leão devorando uma zebra e fala, olha, aquilo ali é uma empresa comendo a outra. Aquilo ali é você tomando ali uma vaga do seu concorrente que se aplicou, que estava concorrendo ali para a mesma vaga que você. Então, eles usam esse discurso de maneira ideológica para justificar o mundo no qual a gente vive como se ele fosse o mais adequado de acordo com a nossa natureza. Isso é chamado de ideologia. Se você pegar um dicionário comum, normal, você talvez encontre a definição de ideologia como um conjunto de ideias. Então, no senso comum, a gente fala muito, ideologia é um conjunto de ideias, então você pode ter uma ideologia de esquerda, de direita, tem ideologia marxista, liberal. Mas isso no senso comum, porque na perspectiva marxista, no vocabulário marxista, uma ideologia ela pode ser definida, uma definição clássica, porque há mais de uma também, uma ideologia é uma forma de falsa consciência, ou seja, é uma determinada maneira de escamotear a realidade como ela realmente é para manter as coisas exatamente como são. É nesse sentido que esse discurso sobre a natureza humana é um discurso ideológico, porque é um discurso que visa escamotear as coisas como realmente são e justificar o mundo presente como o melhor mundo possível, ou às vezes até como o único possível. A questão é, se a gente tem uma natureza humana, qual que ela é? Como é que a gente pode investigar isso? Eu acho que uma das melhores maneiras é a gente investigar como que o humano se desenvolveu. Como que a gente se desenvolveu a partir de seres primatas até nos tornarmos o que nós realmente somos hoje, essa espécie particular que pode ser caracterizada, definida, separada de outras espécies. Porque, obviamente, a gente pode dizer que a gente, de certa forma, é animal, mas a gente não é só animal. Há alguma coisa nos humanos que permitem que eles sejam diferenciados ou caracterizados como uma espécie única. A melhor maneira de compreender como que o humano se formou é como Marx e Engels explicam em seu livro chamado A Ideologia Alemã. Lá eles mostram o seguinte, o primeiro pressuposto para se fazer história é que os homens eles estejam vivos. Isso é óbvio, ninguém consegue discordar disso, porque para fazer história uma pessoa ela tem que estar viva, uma pessoa morta não faz história. E agora, o que a gente precisa para estar vivo? Para estar vivo, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, se proteger do frio, do calor, a gente precisa construir casa, moradia, a gente precisa fazer uma série de coisas para que a gente consiga nos mantermos vivos. Nesse processo, a gente entra em relações sociais com outros homens, porque a gente sabe pela história que desde as sociedades mais primitivas, os homens eles não vivem isolados uns dos outros. Os homens vivem em comunidades, viviam em bandos, eles caçavam em bandos. Depois houve os assentamentos, começou a agricultura, mas sempre isso desfeito em relações sociais. Ou seja, então o homem para se manter vivo, ele precisa fazer uma série de coisas, como comer, se vestir, alimentar. E para fazer essas coisas, ele as faz em comunidade, em relações sociais. Uma vez então, estando vivo e tendo as suas necessidades satisfeitas, aí sim o homem pode então começar a pensar sobre o mundo, a pensar sobre si mesmo, a pensar sobre o que existe além da vida, a pensar sobre Deus, sobre o sistema jurídico, como organizar a sociedade e essas outras coisas. Resumindo, primeiramente o homem precisa criar suas condições materiais de existência e somente depois disso é que ele vai pensar sobre essas relações nas quais ele já está. Isso significa que não existe uma pré-consciência que diz assim para o homem, olha, você tem que fazer as coisas assim, assim, assado, você tem que se desenvolver assim, você tem que entrar em relações humanas dessa ou dessa maneira. Não existe isso. Primeiro o homem está no mundo, primeiro ele se relaciona e depois ele pensa. Então, ou seja, a questão material, a questão física, ela tem uma precedência sobre a questão intelectual, sobre a questão do espírito.
E daí, conclui Marx e Engels, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Mais ou menos um século mais tarde, inspirado nessa descoberta fundamental do marxismo, o filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, ele também afirmou que o homem não tem uma essência predeterminada que diz o que ele deve ser. Ele diz que o homem não tem uma essência que precede a sua existência, mas que a sua existência precede a sua essência. Em sua obra O Existencialismo é um Humanismo, ele tem uma definição que é muito clara e eu vou citar, abre aspas, o que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. Para Sartre, essa ideia de que existe uma essência humana significa que há um Deus, esse Deus ele criou uma essência como se fosse uma forma e a partir disso criou os seres humanos de acordo com essa essência. Agora, como não há Deus, também não tem como haver uma essência humana. De certo modo, a gente pode dizer, não existe essência humana porque não há Deus para criar uma essência humana. Primeiro, o homem ele está no mundo, ele existe, e depois ele se define. Ou seja, primeiro a existência, depois a essência. Primeiro a vida, depois a definição. Mas nem sempre a burguesia tenta definir a essência humana a partir de uma perspectiva religiosa. Muitos ideólogos burgueses tentam justificar isso através de um certo darwinismo social. A partir de uma perspectiva darwinista, eles vão tentar mostrar como que nós fomos nos desenvolvendo até nos tornarmos humanos e que aquela parte animal ela ainda existe em nós e define muito do que nós somos. O truque nessa perspectiva é considerar que nós temos um conhecimento exato de como as coisas são na realidade. É achar que nós temos um conhecimento imediato da realidade e não um conhecimento mediado que é construído através de inúmeras determinações sociais. Nesse sentido, é muito elucidativa uma carta que Marx escreveu a Engels em 18 de junho de 1862. Nessa carta, o Marx faz uma observação sobre as descobertas de Darwin e ele aponta como que o Darwin, na verdade, considerava o reino animal, como ele considerava as plantas, o desenvolvimento dos animais superiores, como um reflexo da sociedade inglesa da época dele. Vamos ler um trecho dessa carta. É notável como Darwin reconhece nas plantas e nos animais a sua sociedade inglesa com sua divisão do trabalho, concorrência, desenvolvimento de novos mercados, invenções e a luta pela vida malthusiana. É o bellum omnium contra omnes de Hobbes e lembra Hegel na fenomenologia, onde a sociedade civil é vista como reino animal espiritual, enquanto que em Darwin o reino animal figura como sociedade civil. Marx identificou no pensamento de Darwin inúmeras determinações sociais que encontraram reflexo na forma como ele enxergava a natureza. Tendo em vista o que a gente sabe sobre o desenvolvimento dos humanos, a gente poderia ter outra abordagem sobre o assunto. Ao invés de enfatizar a questão da concorrência, a gente poderia enfatizar a questão da cooperação, porque sem cooperação a nossa espécie já estaria extinta há milhares de anos. E só para não ficar nenhum mal entendido aqui, o Marx ele não era contra o Darwin. Muito pelo contrário, Marx e Engels consideravam que o Darwin ele fornecia a base material que eles precisavam para o sistema de pensamento que eles estavam desenvolvendo. Inclusive, o Marx leu o livro de Darwin e o Darwin também ele recebeu de presente do Marx uma cópia de O Capital. O que acontece então nessa discussão sobre natureza humana é que a burguesia ela como que pega um retrato, ela faz uma foto de como os seres humanos são no modo de produção capitalista e hipostasia essa suposta essência e diz que o homem sempre foi assim. Só que essa essência humana que a burguesia diz que nós temos, na verdade é meramente o reflexo de como o homem burguês se comporta na sociedade capitalista. Durante a história da filosofia, vários filósofos deram diferentes definições sobre o que é o homem. Então, por exemplo, Sócrates achava que o homem é um animal racional, que o que definia o homem, tornava ele diferente de tudo mais que existe, é a razão. Aristóteles falava que o homem é um animal político. E Freud, para diferenciar o homem dos animais, ele nem diz que nós temos instintos, ele diz que nós temos pulsões,
que é como se fossem as representações psíquicas dos instintos e que apenas o homem é capaz de controlar as suas pulsões. Então, ou seja, de fato, se a gente tem então aquela parte animal que pode nos levar a matar um outro, a gente também tem a capacidade de evitar essas determinações que são meramente animais. Nós podemos dizer não às nossas pulsões. Então, para Freud, isso caracteriza mais o humano do que o fato de simplesmente ter impulsos e não conseguir lutar contra eles. Então, existe uma natureza humana? Não, não existe natureza humana e, portanto, a gente não pode dizer que determinado sistema social é mais adequado à natureza humana, porque essa natureza humana não existe, é uma natureza humana fictícia, ideológica, que serve para escamotear, para encobrir as relações sociais da forma como elas são e eternizar o mundo presente. Então foi esse aí o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, o seu comentário, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, até a próxima.